Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a nossa aula 7 da nossa revista. A aula é Preciso Saber Pilotar Esse Corpo. A aula tem como síntese: na caminhada dos Tessalonicenses, pecados de cunho sexual ainda estavam no meio da igreja. Paulo adverte que o único caminho a se seguir é a busca pela santidade. O texto-chave, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. A leitura bíblica vai do capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Nós temos 5 tópicos nessa lição. 4 tópicos nessa lição. Primeiro, levante-se e continue andando. Segundo, como a sua mãe disse, você não é todo mundo. Terceiro, abstenham-se e cresçam. Quarto, como lidar com essas questões em nossos dias. Esse é um tema um pouco complexo, por mais que seja... deveria ser mais falado dentro das nossas congregações, às vezes não é tanto, às vezes sim temos mais instrução, mas é bom a gente tocar nesse assunto, mais uma vez perante os nossos jovens, professores principalmente, para que eles entendam as bases cristãs e como a relativização do mundo também não pode atingir, de maneira geral, a maneira como eles pensam, a maneira como eles veem, a maneira como eles enxergam a vida. É importante nós falarmos sobre esse assunto de sexualidade, com os nossos jovens e principalmente, claro que esse assunto é muito amplo, muito amplo, que nos traz para estudos muito mais complexos, muito mais profundos em relação a esse tema, mas é importante nós tocarmos nesse assunto, principalmente porque a Carta aos Tessalonicenses vai tocar, para trazer para os nossos jovens uma ideia ou uma verdade que muitas vezes fica perdida pelo caminho nessa vida onde eles estão levando e sendo atacados diariamente, a fé a qual eles têm, e nós precisamos às vezes mostrar para eles que nós temos na Bíblia arcabouço para combater e às vezes, como nós vamos ver nessa lição, até fora da Bíblia arcabouços que nos trazem argumentos contra essas acusações que nós podemos receber. Antes disso, é importante trazer uma coisa que poderia ser o último tópico, mas esse é o primeiro, de acordo com a exposição que Paulo vai fazer ali para a igreja de Tessalonicenses, é o fato do primeiro tópico: levante-se e continue andando. Antes de Paulo falar sobre o problema, ele vai tratar esse problema, ele vai tocar no assunto desse problema, ele vai mostrar, jogar luz a esse problema, mas antes disso ele deixa uma coisa muito clara. É o versículo 1, ele vai dizer assim: quanto aos mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Olha que importante. Paulo está dizendo que eles já foram instruídos sobre isso, algumas coisas eles continuam errando, algumas coisas eles continuam falhando, ele vai tocar nesse assunto de novo, sobre sexualidade, que como a gente já viu em outras circunstâncias, em outras aulas, mais, de uma maneira um pouco mais resumida, era um tema constante e normal naquela época. Então ele vai dizer assim: eu já instruí vocês sobre isso, eu vou instruir vocês mais uma vez, mas eu preciso antes puxar um ponto do que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando fazer, vocês estão procedendo, vocês estão progredindo. E a chamada de Paulo é para dizer assim: agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Por quê? Por muitas das vezes, esses tipos de pecados, às vezes eles são pecados que acabam aparecendo na sociedade, na igreja, na comunidade, na família. E por eles serem mais visíveis, eles acabam ferindo mais porque pessoas falam mais sobre ele. Pessoas ferem mais sobre os pecadores a qual tiveram essa prática exposta. Isso acaba afastando muito as pessoas. Muitas vezes a gente vê exemplo de pessoas que caíram em um adultério, pessoas que caíram em uma imoralidade sexual, pessoas que caíram em outros pecados desse cunho, com dificuldade de retornar à vida em comunidade, com dificuldade de retornar à igreja, com dificuldade de ter relações novamente, não digo nem afetivas no sentido de
homem, mulher, namorados, casados, mas até um relacionamento mais de amizade com outras pessoas. As pessoas geralmente já olham com um olhar mais de lado, essa pessoa sente isso também. O que Paulo está trazendo aqui para nós vai um pouco na contramão disso. Paulo vai dizendo, eu sei que vocês erram, mas eu sei que vocês estão tentando. E eu sei que vocês estão procedendo. E o que eu estou pedindo para vocês é que vocês, cada vez mais, vocês consigam crescer nisso. Então, o fato é que, assim como outros pecados, e nós vamos mostrar, isso é um pecado que sim, ele gera feridas, ele desagrada Deus, mas que ele também sim tem como ser combatido e você crescer a partir do momento em que você se arrepende, que você quer continuar com essa vida com Deus, e ele vai sim se tornar um pecado que pode ser perdoado e que vai ser perdoado por Jesus Cristo, por Deus, através de Jesus Cristo, que você possa continuar a sua vida crescendo, acrescentando cada vez mais a sua fé. Então, esse é um ponto a se trazer. Nós precisamos refletir no pós também. E não só nosso, e vocês professores, não só de uma circunstância que possa ter acontecido com você, mas com as pessoas a qual às vezes nós lideramos, com as pessoas às vezes que estão ao nosso lado. Como que nós lidamos com pessoas que cometeram um pecado, esse pecado que nós vamos dizer específico, esses pecados que envolvem esse cunho sexual, que é um cunho que às vezes até é taxativo, como se fosse um pecado maior do que os outros, e que tem assim a sua importância dentro da ideia de ferir os preceitos de Deus, que tem também o fato de nos deixar mais com a consciência mais pesada. Mas como que nós tratamos as pessoas que caíram assim com pós? Paulo, ele vai advertir. Paulo, ele vai mostrar que isso não é importante, que isso não pode, que nós temos um preceito de vida a se seguir, mas ele vai dizer, agora lhe pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Assim vocês estão procedendo. Então eles estavam tentando. E eles precisavam melhorar cada dia mais, e que se caíssem, eles precisavam levantar-se. Esse é o tema do tópico, levante-se e continue andando. O fato de eu cair, só que se eu ficar caído aqui para o resto da vida, as coisas para mim não vão andar. Então, nós precisamos entender que o pós é de pegar na mão, é de levantar, é de sim expor a verdade, saber que é um pecado, saber que está errado, mas mesmo assim, continuar andando, continuar indo para frente. Tem uma frase no final que diz assim, jovem, olhe para trás e pense, sou a mesma pessoa? Se sua resposta for sim, é necessário dar espaço para o Espírito Santo mudar a sua vida. Por quê? Porque precisamos cada dia mais, o que nós chamamos de santificação, estar nesse processo, estar cada vez mais crescendo nisso. E se nós olhamos para trás, professores, se nós professores mesmo, olharmos para trás e enxergarmos que não teve muita melhora em nós, talvez nós sejamos pessoas muito parecidas com o que nós somos 3, 4 anos atrás. Tem alguma coisa um pouco estranha. Porque o evangelho é de olhar para trás e ver que hoje você é uma pessoa melhor. E todas as vezes que você olhar para trás, você vai ver que você é uma pessoa melhor. Então, nós precisamos, sim, entender que o fato de podermos estar em circunstâncias onde pessoas à nossa volta estão em pecados que nós olhamos com um olhar mais de lado, não exclui o fato de que essas pessoas precisam do nosso apoio para continuar andando, expor a verdade, levar ao nosso pastor, fazer a nossa função, mas ao mesmo tempo precisamos entender que eles precisam sim continuar caminhando. Paulo, ele não vai taxar a igreja como ruim simplesmente por conta dessas dificuldades. Paulo ele vai mostrar que eles estão errados, mas que eles também precisam cada vez mais continuar caminhando. Jordan Peterson vai ter um capítulo do seu livro 12 Regras para a Vida, que ele vai dizer assim, seja melhor do que você foi ontem, e não do que outra pessoa é hoje. E nessa comparação que ele vai colocar, ele vai dizer assim, pegue você ontem e seja uma pessoa melhor hoje do que você mesmo foi ontem. É uma ideia de melhor em 1%.
Não melhore 100% de uma vez, que na maioria das vezes você não vai conseguir, nós nos auto-sabotamos, mas melhore 1%. E a comparação não se parte de uma outra pessoa que nós estejamos olhando que seja mais santa, mais isso, mais aquilo. Claro que o exemplo, claro que o ancião que nós precisamos do conselho, eles são pessoas a se seguir, isso com certeza. Mas o fato é que para nós melhorarmos cada dia mais, nós precisamos ser melhor do que nós somos ontem, do que nós fomos ontem, e não do que outra pessoa é hoje. E essa é a ideia de santificação, de olhar para trás e dizer assim, não, eu sou uma pessoa melhor hoje, porque cada dia você foi melhorando um pouco do que você era antes. E Paulo está pedindo isso à igreja de Tessalonicenses. Continuem cada vez mais crescendo nisso. Continuem obedecendo, continuem procedendo, continuem sendo melhores, continuem combatendo essas dificuldades, porque combatendo essas dificuldades vocês vão conseguir chegar no lugar correto, chegar na posição a qual Jesus virá buscar vocês. Então, esse primeiro ponto é muito importante nós entendermos que levante e continue andando se caso tiver caído nesse pecado. Então, professores, nós vamos tratar aqui de adultério, de sexo antes do casamento, de obrigações unilaterais dentro de um cunho sexual, vamos passar só por cima, até para trazer mais para o nosso foco dos jovens, mas a gente precisa entender que os pecados, eles acontecem, eles têm que ser tratados, eles têm que ser excluídos e as feridas têm que ser saradas. Mas nós precisamos sim dar a mão para a pessoa continuar andando, porque a gente não pode ser tão taxativo a ponto de um pecado carregar uma pessoa para o resto da vida, fazendo com que ela nunca mais consiga crescer. Nós precisamos ser melhor do que nós fomos ontem. E se ontem foi um dia que nós pecamos, hoje pode ser um dia que nós pecamos de uma outra coisa. Então ontem eu não faço o que eu fiz ontem, hoje eu não faço o que eu fiz ontem e amanhã eu não vou fazer o que eu fiz hoje. Então precisamos cada vez mais estar melhorando para nós conseguirmos chegar no status de varão para que Jesus nos encontra em perfeito estado. O segundo tópico tem como tema, como sua mãe disse, você não é todo mundo. Professores, eu acho que pode ter acontecido com vocês em algum momento, ou vocês terem falado, se vocês são pais, ou de vocês terem ouvido da sua mãe ou do seu pai, de você querer fazer uma coisa, de você estar com vontade, de você estar, enfim, com desejo de alguma coisa, e você ir pedir ou pedir permissão e ela dizer não, e você fala, mas todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo faz. E ela dizer, mas você não é todo mundo. Eu já escutei isso da minha mãe, e bem provável que eu fale isso pro meu filho, porque o fato de todo mundo fazer não faz com que aquela coisa seja certa. O fato de que todo mundo vai não faz com que aquele lugar seja seguro. Engraçado que eu trouxe essa frase para cá, porque o que acontece hoje em dia na nossa sociedade é dizer assim, é só você que é contra isso? É só você que não concorda? Todo mundo já entendeu que não funciona dessa maneira? Todo mundo já entendeu que a maneira a como se faz para entender o que é uma sexualidade verdadeira é dessa maneira? E eu, assim como minha mãe me falou, ou como vocês já ouviram, ou como eu vou falar para o meu filho, vocês perguntem para os seus alunos, mas vocês não são todo mundo? Ou vocês afirmem para os seus alunos, vocês não são todo mundo. O fato é que nós estamos numa sociedade extremamente sexualizada. Mas nós não podemos também tapar os nossos olhos que nós já tivemos na nossa história, muitas vezes, sociedades também muito sexualizadas. A diferença, talvez, a diferença maior, talvez, seja o fato de, para nós hoje, ser um pouco mais explícito do que poderia ser antigamente. Mas épocas como a própria de Jesus, como essa que nós estamos vendo de Tessalonicenses, eram sociedades onde a parte sexual era usada para adoração, como nós já dissemos, e era extremamente liberada. Então isso não é um fato novo para a humanidade. Isso não é um fato novo. E o ponto é que hoje nós chegamos e às vezes somos confrontados com muitas coisas. Uma das coisas, como eu posso dizer, vamos supor o divórcio. Nós vamos falar sobre ele no próximo tópico, então a gente vamos juntar esses dois. O divórcio, hoje as pessoas fazem um contrato.
Então chega e fala assim, não, vamos fazer esse contrato aqui, vamos casar dessa maneira, porque se um dos dois romper esse contrato, tá tranquilo, cada um segue sua vida. Não tem aquela ideia de eu estou com uma pessoa a qual eu morreria por ela. Isso não existe mais. Quantos e quantos divórcios, professores, vocês já presenciaram que, não vou dizer a desculpa, mas o argumento foi incompatibilidade? A gente não combinava mais. Não pensava parecido, não conseguimos conversar sobre os mesmos assuntos mais, não estava mais legal. Então, melhor cada um seguir a sua vida. Então, você percebe como ficou muito líquido, uma sociedade muito líquida? Tudo se vai com muita facilidade, tudo se acaba com muita facilidade. Quando nós vamos trazer o tema agora da imoralidade sexual, o sexo antes do casamento, quantas pessoas já não argumentaram de, tá, mas você vai conhecer só no casamento se você não gostar? Ou se não, você precisa fazer um teste antes para ver se você tem uma compatibilidade com essa pessoa. Esses são os maiores argumentos que nós vamos recebendo e dizendo assim, não, isso que você faz não é mais o correto. Você está vivendo de uma maneira muito arcaica. Todo mundo já entendeu que precisamos seguir esses preceitos do jeito que está aqui, ó, dessa maneira de nós nos conhecermos, dessa maneira de nós entendermos que nós não precisamos de ninguém, dessa maneira individualista, para entender que a vida é um hedonismo, é uma busca por prazer. E a resposta continua sendo a mesma, nós não somos todo mundo. E esse fato, como acontecia antigamente, que se a mulher salgasse demais uma comida, o marido poderia divorciar se ela saísse sem tapar a sua cabeça, conversasse com o homem longe da presença do seu marido. Isso seriam preceitos de um divórcio. Hoje, a incompatibilidade, o fato de dois trabalharem muito e se verem pouco, são coisas que acabam com o casamento. E esse fato vai nos trazendo a ideia de que a sociedade não mudou muita coisa. A palavra de Deus que Paulo estava falando para os Tessalonicenses continua extremamente atual para a gente hoje. Essa mesma palavra continua extremamente atual. Então, para nós, precisamos entender que o fato de nós não sermos todo mundo nos traz para um nicho, isso sim. Às vezes eu fico vendo as pessoas dizendo que o cristianismo ele tem que cada vez mais sair do espectro de estar mais fechado dele para ser cada vez mais aberto. Eu até concordo, mas isso é perigoso. O que é ser aberto? É ser relativo? É ter um relativismo no sentido de, tá bom, então para conseguir se amoldar, a gente recebe essas coisas que vêm de fora com maior tranquilidade? Como que seria a construção de família que Jesus nos deixou, que a Bíblia nos deixou, se nós levássemos como preceito essas coisas a qual nós estamos conversando agora? Então não funciona assim, isso sim nos traz para um nicho de pessoas que acreditam em um livro e que esse livro, que nós acreditamos ser a palavra de Deus, vai nos mostrar o que é um verdadeiro casamento, vai nos mostrar o que é uma verdadeira vida sexual, vai nos mostrar quais são os preceitos que nós precisamos levar para conseguirmos ter uma coisa mais estabilizada. O último tópico vai nos mostrar já que isso também não está recluso a cristãos, mas já a gente chega lá. O fato é que nós somos acusados dessas ideias de test drive, dessas ideias de o casamento é para ser feliz. O próprio Jordan Peterson vai colocar um ponto que casamento é para se trazer segurança. Ele vai colocar uma ideia de que o casamento seria para trazer segurança e não para ser feliz. O fato é que, claro que nós queremos ser felizes no nosso casamento, mas é que é o ponto de eu chegar numa pessoa e dizer assim, olha, independente do que acontecer, eu vou estar com você para o resto da sua vida e morreria por você. Isso dá segurança a outra pessoa, de ela entender que ela é falha, mas que aquela pessoa vai estar ao lado dela. É só um exemplo. Hoje, nós não estamos levando a ideia de segurança de eu amo assim como Cristo amou a igreja, da mesma maneira que é mútuo do outro lado. Não, a gente não está levando isso em consideração, nós estamos levando em consideração que se eu não consigo ser feliz com tal pessoa, eu termino, separo.
Esses não são os preceitos bíblicos. Por mais que estejam apresentados por todo mundo como uma normalidade do nosso tempo, não é normal para nós. Não é normal para nós. O ponto também do sexo antes do casamento também traz essa tirada do divórcio. A ideia de... Eu ouvi durante um tempo de outras pessoas alguns argumentos que me colocaram para pensar no quanto ineficazes são, mas em quantas pessoas realmente acreditam neles. Como? Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento, sendo que Deus criou o sexo? Ou se não, por que eu não posso fazer sendo que é com a pessoa que eu amo? Então, são desculpas que vão sendo colocadas pela sociedade. Teve pessoas até dizendo, não, se eu fizer com a pessoa que eu amo, Deus vai se agradar. Mas foram desculpas que foram sendo trazidas pela sociedade para nos mostrar uma relativização e dizer, vocês estão sendo muito arcaicos, vocês estão sendo muito velhos, vocês estão sendo muito... Não podem de maneira nenhuma ter esse tipo de pensamento, porque esse pensamento não cabe mais nos dias de hoje. Mas nós não somos todo mundo. Nós precisamos abster-se para crescer. Nós precisamos entender que esse livro que nós acreditamos ser a palavra de Deus disse que é de Deus, que é com a pessoa que nós amamos, que Deus se agrada, sim, tudo isso, mas que existe um momento certo para usar. Existe um momento certo para executar. Então, dentro desse preceito todo, o fato da frase nós não somos todo mundo entra em confronto com a ideia de relativização da nossa fé, dos nossos princípios, daquilo que nós acreditamos. Nós não precisamos acreditar e levar em consideração aquilo que as pessoas dizem como se fosse verdade, porque nós não seguimos as pessoas, nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia nos deixa claro que casamento é para a vida e que sexo é depois do casamento. E que, por último ponto, só para passar por cima, que o texto também vai colocar isso, e que no casamento, nas relações sexuais que nós tenhamos dentro do casamento, também precisam ser, também nas nossas relações, dentro do nosso casamento, precisam ser de consenso entre os dois, que nunca um abuso em relação ao outro, mesmo quando já estão casados, que isso também acontecia na época de Tessalonicenses, na época dos Tessalonicenses. Então, nós precisamos ter essas coisas na nossa cabeça. Se nós pudéssemos resumir isso daqui, é dizer que nós precisamos entender que nós não somos todo mundo. E os preceitos que trazem agora para nós não podem ser verdade. Não podem ser verdade para nós. Nós vamos mostrar até um estudo que diz muito bem isso daí. O fato do tema ser é preciso pilotar esse corpo, é que, vamos fazer uma reflexão antes de nós irmos para o último tópico. Nós estamos, pense em um carro extremamente rápido, em um carro de corrida, um carro de Fórmula 1, um carro da Stock Car, um carro extremamente rápido. Pense, professores. E pense que esse carro, na mão de um piloto de corrida, ele pode atingir o seu ápice, o seu máximo. Ele vai estar sendo dirigido, basicamente, por alguém que sabe dirigir aquilo. Ele vai estar sendo guiado por alguém que sabe o guiar. Agora pensem, pegue um carro desse que vai de 0 a 100 km em 1, 2 segundos e coloque na mão de uma pessoa que nem a carta tirou, não tirou nem a carteira de motorista. O que vai acontecer com esse carro e o que vai acontecer com a vida dessa pessoa? É muito provável que ele se perca. Por que essa comparação? Porque nós precisamos entender que o nosso corpo e a nossa mente têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Porque ele tem a capacidade de guiar-nos da melhor maneira. E que se nós quiséssemos excluir o Espírito Santo da equação e dizer eu piloto o meu corpo, eu faço o que eu quero, eu entendo, eu vou viver para o meu prazer, nós vamos ser destruídos. E não dizendo de um julgamento divino, não é nem disso, mas nós mesmos vamos nos destruir. Porque nós não sabemos pilotar esse corpo. E é preciso saber pilotar esse corpo, entender que para pilotá-lo nós precisamos entregar a chave dele para o Espírito Santo. Apenas com a ação e intervenção do Espírito Santo, guiando-nos, nós vamos conseguir ter decisões fortes de eu não aceito, eu não quero, eu não faço, ou de mesmo que todos façam eu não vou fazer assim.
apenas com o Espírito Santo guiando esse carro, apenas com o Espírito Santo guiando esse automóvel. Então, o ponto é, se nós pegássemos o nosso corpo e disséssemos agora, Espírito Santo, eu não preciso que você me influencie em nada, pode deixar que eu guie a minha vida, pode deixar que eu tome as minhas próprias decisões e não quero ser influenciado por você e eu pego as consequências dessas decisões que eu vou tomar. É muito, para não dizer certo, tá? É muito provável que nós batemos esse carro, nós capotemos esse carro, que nós soframos um acidente muito grave, porque nós não sabemos pilotar esse corpo de uma maneira correta. Então, para se abster, para crescer, para conseguir chegar ao ponto a qual a Bíblia nos coloca, de não façam isso em determinado tempo, não façam isso dentro do seu casamento, o casamento é isso, o casamento é aquilo, sexo é para fazer em tal tempo, com tal pessoa, dessa maneira. Então, para nós entendermos todas essas coisas, nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa pilotar o nosso corpo. Porque apenas ele pilotando o nosso corpo nós vamos conseguir chegar na linha de chegada desses lugares. De chegar no momento certo para executar determinadas ações. Sem o Espírito Santo guiando, provavelmente a gente vai derrapar e capotar antes. Ok, professores? No último tópico, nós temos como lidar com essas questões em nossos dias. E eu trouxe uma pesquisa que está na revista de vocês, no Jornal da Família Psicológica, que ela vai nos trazer um contexto bem legal. E nós podemos pensar nisso daqui para mostrar que não é apenas uma ideia de cristianismo no sentido de, olha, eu faço isso porque eu sou cristão, mas que além disso é porque realmente é melhor. Dê uma olhada, ó. Segundo uma pesquisa científica publicada na revista do Jornal da Família Psicológica, casais que esperam para ter relações sexuais depois do casamento normalmente têm relacionamentos mais estáveis e felizes, além de uma vida sexual mais satisfatória. Pessoas que decidiram esperar até a noite do casamento deram notas 22% mais altas para a estabilidade de seu relacionamento do que as demais. Olha essa pesquisa como ela é importante. Essa não é uma pesquisa feita apenas com cristãos. Pessoas que, por princípios gerais, que não apenas a Bíblia, que esperaram até a noite do casamento, colocam o seu casamento 22% mais estáveis e felizes do que pessoas que não. Isso não é apenas uma ideia apenas do cristianismo. A ideia de respeito mútuo, a ideia de castidade durante um determinado tempo, a ideia de aguardar o momento correto para alguma coisa, é uma ideia que faz bem para as relações. É uma ideia que faz bem para o casal. É uma ideia que faz bem para a evolução do casal. Porque se conhecem melhor do que nós podemos imaginar. E é aí que está o contraponto. Essa ideia de test drive do corpo vem sendo difundida em nossos dias e é uma falácia. As pesquisas dizem que é uma falácia. A Bíblia diz que é uma falácia. E mesmo que as pessoas pudessem dizer, e mesmo que as pesquisas dissessem que não, nós ainda seguiríamos a Bíblia. Mas tudo está nos mostrando que não é uma falácia. Nós podemos sim, nós temos sim. E além de nos fazer mais felizes, estaremos agradando a Deus. Então, mesmo que para nós, para a nossa cabeça, para o imaginário popular, que chegam em nós e dizem assim, não, vocês precisam se conhecer, vocês precisam... Não funciona assim. Então, até nos nossos dias atuais, pesquisas estão nos mostrando que podem ser mais, e na maioria das vezes são, 22% é um bom índice, na maioria das vezes são mais felizes e mais estáveis. Isso é um ponto a se considerar muito. Nós estamos trabalhando aqui, sim, numa ideia, mas em um nicho, dizendo, não, isso aqui é para cristãos. Mas isso, se fosse aderido pela sociedade, nós teríamos casamentos mais duradouros, casamentos mais felizes, casamentos mais respeitosos, casamentos com menos abusos dentro deles. Por mais que as pessoas podem dizer, não, essa maneira da família peculiar, tem tantas mulheres sofrendo, existem sim os seus casos, mas se seguíssemos aquilo como a Bíblia nos coloca, se seguíssemos aquilo como deveria ser seguido verdadeiramente, não teríamos casos como esses. É um ponto a se considerar, porque nós estamos com esses preceitos bíblicos, nos mostrando para o mundo que nós desejamos segui-los, que nós temos sim nossos desejos, que nós temos sim
nossos pensamentos promíscuos, que nós temos assim como todos têm, mas que nós decidimos em determinado tempo pegar esses pensamentos, pegar esses desejos e abafá-los para que no momento certo eles sejam usados da maneira certa. Isso é uma posição cristã, isso é uma posição de quem segue a Bíblia, isso é uma posição que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquela igreja. Ele ensinou praticamente três coisas nessa lição. Eu estou tocando mais nos assuntos para nós hoje em dia, mas na lição você vai ver que ele vai tocar no assunto do adultério, que nós conversamos, no assunto basicamente do abuso dentro das relações sexuais, já dentro do casamento, como troca de casais, como outras coisas, e também sobre a imoralidade sexual. Então ele vai tratando sobre essas três coisas. A gente focou mais no que está mais vigente para os nossos dias, mas você também pode tocar nos outros assuntos. Então isso vai trazer para nós uma ideia de que nem o que eles estão argumentando é verdade. Além de eu seguir o correto, o que eles ainda argumentam ainda tem evidências que são mentira. Então nós precisamos ter mais força naquilo que nós falamos e naquilo que nós pensamos. Talvez, professor, essa seja uma oportunidade de você dar argumentos. Nós vamos ter inúmeros versículos bíblicos aí. Na lição você vai ter versículos, textos bíblicos que vai mostrar, vai te nortear sobre onde a Bíblia diz que pode ou que não pode, o que pode fazer em determinado momento. Então, talvez essa seja uma oportunidade, professor, de você dar mais ferramentas para os seus jovens, dar mais armas para os seus jovens, porque eles estão sendo cada vez mais afligidos por essas questões e por essas argumentações que o mundo traz, e essas argumentações precisam ser taxadas como erradas, além do que a Bíblia vai contra. Então nós precisamos sim levar em consideração que todas essas questões, imoralidade sexual, adultério, abuso dentro de um relacionamento já, que nós falamos já em outra revista, mas todas essas questões vão contra o que a Bíblia diz. Se nós seguirmos aquilo que a Bíblia diz, nós vamos ter casamentos mais estáveis e mais felizes. O outro ponto é nós termos pessoas para nos dar conselho. Isso é muito importante. Ter anciões, pastores, líderes, pessoas que estejam prontos a chegar no momento que nós falhamos, assim como a igreja falhou e Paulo chegou e falou, tá, eu sei que vocês estão tentando, mas tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo, não deixem de fazer isso. E isso é muito importante, porque é muito difícil no momento onde nós estejamos até no sentido extremamente culpados, a qual é muito difícil que nesse momento nós conseguimos tomar decisões que sejam corretas, pertinentes. Geralmente a decisão mais óbvia é nos afastar. E professores, vocês podem até ter casos nesse momento, dentro da sala de aula de vocês. Então é muito importante ter alguém para se abrir, para dar conselho. Então nós precisamos ter o entendimento claro de que essas coisas não podem ser trazidas para nós como verdade. E mesmo que todo mundo pense que é verdade, nós não somos todo mundo. Nós temos as nossas posições, nós vamos seguir as nossas posições, e ainda há estudos que comprovem as nossas posições, e não que precisaria disso, porque nós seguimos a Bíblia, mas que também há. Então nós precisamos entender que, além de não sermos todo mundo, o fato de nós nos abstermos ou estarmos em caminhos que a Bíblia nos coloca, vai fazer do nosso casamento mais feliz e mais estável. Esse tema aqui, dessa lição, nós poderíamos falar por muito tempo. Muitas coisas até que está na revista não dá tempo de a gente falar sobre eles, mas você pode passar por eles aí. É muito importante nós termos isso na nossa cabeça. Ter alguém para nos aconselhar e entendermos que, mesmo que todos dizem que é de uma maneira e a Bíblia diz que é de outra, o da Bíblia está certo, o de todos não. Ok? A conclusão vai dizer assim: a nova moralidade é tão somente a antiga imoralidade atualizada. Ainda existe a necessidade urgente, tanto em nossas cidades como em Tessalônica, de colocar perante homens e mulheres as exigências intransigentes da moralidade cristã, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Ok? Essa foi a nossa lição 7. É preciso pilotar esse corpo. Até a próxima aula, professores.